Então, a gente viu dentro de força que tem as forças de campo e de contato. A de campo é a força-peso e de contato a normal, que é a força que uma superfície causa sobre um corpo. A força de tração, que é quando a gente tem uma corda ou um cabo, ou polias, né? Que daí vai envolver cabo e corda também. E agora nós vamos para a força elástica. Vamos dar continuidade às nossas forças. Então, quando a gente fala de força elástica, tem que ter uma elasticidade. Então, vai ser ou um elástico, uma corda que estica e volta, ou uma mola. E esses corpos que esticam e voltam, que tem uma elasticidade, eles têm um coeficiente deles, que a gente vai chamar por esta letra aqui, K, ok? Que vai ser o coeficiente de elasticidade da mola ou do elástico. A gente vai trabalhar bastante com mola agora, tá? E essa força elástica, então, vai ser esse coeficiente vezes essa deformação. Essa deformação a gente chama de ΔX. É o quanto o corpo vai e volta, tá? Então, nós vamos, se estamos falando em força, nós temos módulo, que é o valor, direção e sentido, tá? Então, cada corpo vai ter um coeficiente de elasticidade e nós Professora, vamos ter uma deformação. Oi. a letra K, então, é o movimento constante em que a mola e o elástico, tanto faz, se deformam. Na verdade, é uma característica da mola. A gente chama de constante porque ela não muda. Ela depende do formato que é a mola e do material que é a mola. Não existe mola que é mais durinha e mola que é mais fácil de apertar, é devido a essa característica do material. Nós vamos ver um exemplo para facilitar, tá? Tá bom. Então, voltando aqui, agora vamos lá para a nossa apostila. Lá na página 27. Ó. Na página 27, então, nós temos uma mola. Se a gente colocar um peso nessa mola, a mola vai esticar e vai deformar, certo? Da onde ela estava inicialmente até onde ela deformou, é o nosso ΔX. Então, delta é sempre a variação. É a variação da posição final menos a posição inicial. Vocês já estão acostumados a trabalhar, tá? Então, o que a gente vai ter de novo na força elástica? Nós vamos ter, de novo, quando eu falo é de novidade, tá? Nós vamos ter essa deformação e nós vamos ter esse coeficiente, essa constante, que a gente chama, deixa eu achar aqui, é pela lei de Hooke, foi Hooke, constante elástica de uma mola, é o K. É isso mesmo, constante elástica. E a unidade de medida desta constante elástica é Newton por metro ou Newton por centímetro, tá? Então, nós podemos ter deformação na vertical ou, que nem tá aqui, né? Na vertical. Ou na horizontal. E para isso, nós vamos a um exemplo. Primeiro eu quero mostrar um negócio para vocês lá nos conteúdos do positivo. Ó, entrei lá em conteúdos
força elástica. Então, aqui, vou pôr um peso de 50 e um peso de 250. Olha o que acontece. Então, quando eu tiro, é a posição inicial, certo? A posição inicial está aqui em cima no 20. Quando eu coloco o peso, ele desce para o 25, mais ou menos. Estão vendo? Então, a deformação é 25 menos 20. E o 250 também, a mola era a mesma, então estava lá em cima no 20. Quando eu boto 250 gramas, a deformação é muito maior, vai lá para o 40. 40 menos 20, então o nosso ΔX é 20. Agora tem um negócio aqui, ó, seletor de rigidez da terceira mola. Então, quanto mais rígida for essa mola, mais durinha, menos ela vai deformar, estão vendo? Quanto menos rígida, mais ela vai deformar. Tá? Só para mostrar isso para vocês. Então, agora eu vou para um exemplo. É um exemplo do CA de vocês, tá? Deixa eu ver qual que é. É lá na página 16, a número 33. Então, deixa eu escrever aqui. Livro de atividades. Página 16. Questão 33. Então, a gente tem escrito assim. O sistema representado na figura a seguir está se movendo com velocidade constante. Então, velocidade constante está em equilíbrio, certo? Determine a massa M do bloco que está sobre a rampa, do bloco em verde, com inclinação de 30 graus com relação à superfície horizontal. Então, o 30 graus é... Deixa eu colocar um círculo. O 30 graus é aqui, tá? Com a horizontal. E calcule a deformação da mola, ou seja, ΔX, sabendo que a constante da mola é 800 newtons por metro. Então, cada 800 newtons que é aplicado para deformar 1 metro. É isso que significa essa constante, tá? E a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e o corpo que está pendurado aqui na mola tem 10 quilos. Então, agora nós vamos ter que analisar cada corpo, tá? Então, aqui, como ele disse velocidade constante, então, sempre que for ou velocidade constante, ou parado, a gente vai ter forças em equilíbrio. E quando a gente fala equilíbrio, a força resultante é 0. Tá? Sempre na física, a gente viu lá no primeiro bimestre. Isso é regra. Quando a gente trabalhou equilíbrio. Então, no equilíbrio, a força resultante é igual a 0. Então, a gente não vai ter aceleração. Então, a aceleração é 0, não precisa calcular. Velocidade constante, aceleração é 0. Parado, aceleração é 0. Então, analisando o corpo que está na rampa, o corpo verde. Ele está inclinado, certo? Puxando ele para cima, nós temos a tração.
E outra força que tem nele vai ser o peso de 1, e também nós vamos ter a normal, que eu não coloquei aqui, porque eu copiei da apostila. A normal, que é em relação à superfície, certo? A normal é em relação à superfície. Então, aqui, se a gente está analisando a tração, porque é a força que nós vamos conseguir descobrir em M, essa tração, ela tem que estar em equilíbrio. Então, quem que a gente tem que decompor? O peso do corpo da rampa. Então, nós vamos decompor sempre analisar os corpos. Então, o plano que ele está é a rampa. Então, nós vamos mudar como se a rampa fosse o nosso plano. Então, nós vamos ter P1x e P1y. Então, aqui P1x. E P1y eu vou pôr de preto. Então, como ele está paradinho, tração é igual a P1x, normal é igual a P1y, ok? Como a gente vai ter que usar o corpo M para descobrir, porque aqui a gente não tem a força normal, não tem nada, nós vamos usar apenas esse sentido aqui. Então, P1x tem que ser igual à tração. Quando a gente analisa o ângulo de 30 graus que está aqui, quando a gente analisa aqui, a gente pode, deixa eu copiar. Tem a nossa força resultante aqui, certo? P1. Então, se a gente puxar para um triângulo retângulo, essa força aqui para baixo, para juntar no triângulo retângulo. Aqui, puxei essa para cá, tá? Onde que vai estar o meu ângulo de 30 graus? Aqui em cima, certo? Que é o ângulo menor, aqui está o ângulo maior. Então, aqui vai estar o meu 30 graus. Sim. E se eu estou analisando P1x, ele está com ou sem o ângulo? Com. O P1x que está aqui, ele está com o 30 graus ou sem? Sim. Sem. Então, nós vamos usar o seno. Seno. Ou seno é oposto sobre hipotenusa, cateto oposto é o P1x e hipotenusa é o P1. Então, é com o seno. Então, P1x vai ser o peso vezes o seno, que isso vai ser igual a tração. Então, nós temos massa, gravidade para o peso,
seno de 30 e a tração. Nós temos o valor da tração? Vamos olhar lá. Não temos. Então, nós vamos precisar descobrir essa tração. Então, nós vamos lá para o corpo emissão. Agora, analisando o outro corpo. Então, o que nós vamos ter de força aqui? Força para cima, que vai ser com uma mola, vai ser uma força elástica e vai ser tração, certo? E para baixo, o peso. Então, tem uma força para cima, que é a de tração, que liga lá no 1, e o peso do corpo 2. Então, no corpo de massa maiúscula, nós temos T é igual a P2. Então, a tração vai ser a massa vezes gravidade. Essa tração vai ser de 100 newtons. Agora, nós conseguimos descobrir a massa. Ó, então, a gente foi aqui para baixo para depois voltar aqui, tá? Daí, fazendo a devida conta, chegamos em 20 quilos. Descobrimos a primeira pergunta, que é a massa do corpo emizinho. Ó, calcule, determine a massa M do bloco e calcule a deformação da mola. Agora, qual vai ser essa deformação da mola? Até agora, a gente não trabalhou a força elástica, que é o nosso conceito novo. Nós só trabalhamos força de tração. Agora sim que ela vai entrar. Então, até aqui não tinha nada de novo, tá? Então, a deformação da mola é dada pela reação à força da tração. Então, essa força elástica aqui vai ser igual à tração. Então, a força elástica nós temos, porque é igual à tração, 100 newtons. Então, nós vamos pôr 100. K é a constante que foi dada no enunciado, que é 800. E nós descobrimos o ΔX. Passa para o outro lado dividindo, 100 dividido por 800, 0,125 metros. 0,125 metros, se a gente multiplicar por 100 dá em centímetros, 12,5 centímetros. Tá? Então, o que tem de mais complicado nessa questão? Analisar o diagrama de cada corpo, porque aqui envolveu ângulo, tá? Tudo certo, pessoal? Sim. Sim, prof.